Pessoal, vamos então analisar esse assunto da CPI. Aqui, pessoal, a questão jurisprudencial, ela é bem pesada, tá? Se você não souber essa parte de jurisprudência mesmo, é complicado você acertar alguma questão sobre CPI na prova, porque a única coisa que a Constituição coloca sobre as CPIs é o basicão, tá? Eu vou ler o dispositivo, nós já poderemos retirar várias informações importantes aqui, mas os detalhes sobre CPI basicamente estão em decisões do Supremo, basicamente em mandados de segurança e habeas corpus, tá? Então, como a nossa legislação brasileira sobre as CPIs, ela é muito antiga, defasada e muitos dispositivos foram declarados inconstitucionais, é o Supremo que foi criando o que uma CPI pode ou o que ela não pode fazer, tá? Então, é assim que a gente vai ter que construir a nossa análise. Então, as CPIs que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Eu vou ler também esse artigo aqui dessa lei, que foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico, que diz que as comissões parlamentares de inquérito, criadas nos termos aí do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado, com ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar fato determinado e por prazo certo. Então veja que os textos são muito semelhantes, né? Pelo menos uma parte deles. Pessoal, o que é uma CPI? A CPI ela é um instrumento de fiscalização político-administrativo do Poder Legislativo. Você sabe que o Poder Legislativo ele tem duas funções típicas, né? A de legislar e a de fiscalizar. A função de fiscalizar ela se desmembra em duas. Fiscalização político-administrativa, que é a fiscalização sobre os atos do Poder Executivo, sobre os atos políticos do Poder Executivo, e a fiscalização financeira-orçamentária. Essa parte de fiscalização financeira orçamentária é realizada pelo Poder Legislativo por meio de controle externo. E o controle externo a cargo do Congresso Nacional é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Entendeu? Isso a gente vai estudar lá nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal. Parte importantíssima para a prova da Câmara dos Deputados, tá? Mas essa fiscalização político aqui administrativa, ela se dá por meio do Congresso como um todo. Mas a CPI, dentro do Congresso, é o órgão que tem mais poder de investigação, porque quando elas são criadas, se concede ao Legislativo funções que não lhe são típicas, que é a função de investigação com poderes próprios das autoridades judiciais. Veja, o Poder Legislativo, em regra, não tem esses poderes de investigação. Só quando você cria uma CPI é que esse poder é atribuído exclusivamente à CPI. Então lembre-se que na Constituição os poderes típicos são distintos, né? O Executivo tem os seus poderes típicos, o Legislativo tem os seus e o Judiciário tem os seus. Aqui nós temos o quê? Uma exceção a essa regra. Você vai pegar um poder que é típico do Judiciário, que é o poder de investigação, e atribuí-lo a um órgão do Legislativo. Nós veremos, no entanto, que esse dispositivo aqui deve ser interpretado com cautela, porque não são todas as coisas que um juiz pode fazer numa investigação que são possíveis de serem feitos por CPI. Esse é um dos assuntos mais importantes. O que na prática uma CPI pode fazer e o que ela não pode fazer. Isso a gente vai ver depois, caso a caso. Uma outra observação específica, pessoal, é que os poderes que a CPI tem são poderes apenas de investigação. Por isso que é uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito é investigação, tá? Ou seja, o que ela pode fazer é sempre investigar e se ela obter informações de um possível delito ou irregularidade, ela pode encaminhar os resultados da sua investigação para o Ministério Público ou outros órgãos. Aqui fala só Ministério Público, mas é possível também o encaminhamento a outros órgãos, depois a gente vai ver. E aí, estes órgãos é que vão propor, se for o caso, a responsabilidade
civil ou criminal dos infratores. A CPI da Covid, por exemplo, quando ela terminou as suas investigações, ela enviou para a Procuradoria-Geral da República um relatório enorme, imenso, acusando o Bolsonaro, acusando outros políticos. A PGR, ao receber aquela denúncia, não deu em nada, arquivou, entendeu que não havia ali elementos para continuar a investigação. Então, veja, claro que existe uma independência do Ministério Público, né? Ele vai apenas analisar essas provas que foram colhidas pela CPI e, se houver indícios, aí o Ministério Público, valendo-se das provas que foram obtidas pela CPI, poderá apresentar uma ação para responsabilização civil ou criminal dos respectivos infratores. Mas a CPI não pode obrigar o Ministério Público a entrar com ação. Inclusive, quando a PGR arquivou a denúncia da CPI da Covid, o pessoal da CPI entrou no Supremo, tá, contra essa decisão de arquivamento, e o Supremo falou assim, não, o Ministério Público é independente, ele vai entrar com ação se quiser, vocês não podem obrigar o Ministério Público a ingressar com ação contra os infratores. Tá? Ele vai analisar os casos e, pela independência funcional, propor não a respectiva responsabilidade. Outra observação, pessoal, é que, além desses poderes de investigação, a CPI ela é uma comissão. Então, ela também tem poderes que são próprios das demais comissões. Por isso que o regimento interno da Câmara, quando a gente for estudar, vai prever, além desses poderes próprios de investigação das autoridades judiciais, outros poderes também que são concedidos à CPI. Como é que você cria uma CPI? Você tem que atender a 3 pressupostos ou 3 requisitos. Primeiro, tem que ter 1/3 dos membros da respectiva casa, então 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores, e se você quiser criar uma CPI mista, tem que ser 1/3 da Câmara mais 1/3 do Senado. Por exemplo, a CPI do 8 de janeiro, que está aberta inclusive enquanto nós estamos gravando, é uma CPI mista do Congresso. Então, ela foi proposta pela assinatura de no mínimo 1/3 dos deputados e 1/3 dos senadores. Beleza? As constituições estaduais ou leis orgânicas não podem prever outro quórum além desse 1/3. Tem que ser de reprodução obrigatória. É idêntico, tá? Inclusive, o Supremo já declarou várias normas de alguns estados aí inconstitucionais porque previam outro percentual, 1/4, 3/5. Tem que ser exatamente 1/3, tá? Por que tem que ser 1/3? Porque o direito de se instaurar uma CPI é um direito que o Supremo entende como direito da minoria. Então, 1/3 para o Supremo é minoria. Então, se essa minoria conseguir se ajuntar, ela tem o direito de realizar uma fiscalização que não pode ser impedida ou obstaculizada pela maioria. Tanto é que, apresentado esse requerimento de 1/3, é obrigatória a instalação da CPI. O presidente da respectiva casa vai só analisar se existem esses respectivos pressupostos. Ele é obrigado a instalar a CPI. Vocês lembram que o Rodrigo Pacheco ficou postergando o máximo que pôde a instauração dessa CPI do 8 de janeiro, né? E isso é muito comum, os presidentes das casas quererem prejudicar alguma CPI com a qual eles não concordem muito. Eles ficam inventando mecanismos para impedir a instauração de CPI, quando o Supremo já colocou várias e várias vezes na sua jurisprudência que não existe nenhum tipo de análise de mérito aqui pela abertura, não. Se cumpriu-se os requisitos e eles foram apresentados aí corretamente, o presidente ele é obrigado a instalar a CPI, tá? É obrigado, não existe nenhuma análise nem do presidente, muito menos do plenário. Cumpriu-se os requisitos e o primeiro deles é a assinatura de 1/3, ele é obrigado a instalar a CPI. O próximo requisito, pessoal, é que a CPI ela tem que ser instalada para apurar um fato determinado, que não precisa ser único. Se forem vários fatos, é possível que todos estes sejam analisados na CPI, desde que todos sejam o quê? Determinados. Ou seja, o objetivo de se estabelecer um fato determinado, e daqui a pouquinho a gente vai ver a definição disso no próprio regimento da Câmara, é você limitar os poderes de investigação da CPI. A CPI, por exemplo, do 8 de janeiro, ela foi criada, por exemplo, o pessoal, quem queria criar mesmo era o pessoal do Bolsonaro, porque eles suspeitavam que havia algum envolvimento do governo Lula, certo, na invasão. Eles acharam que foi muito estranho as pessoas conseguirem entrar nos prédios públicos sem nenhuma resistência da guarda desses prédios.
Inclusive depois foi divulgada aí imagem até de um dos ministros, né, da segurança institucional dando água para os invasores. Complicado. E hoje, inclusive, saiu a notícia que ele está entrando com o mandado de segurança, não, desculpa, com habeas corpus, junto ao Supremo para não ir depor na CPI. E provavelmente ele vai conseguir isso, tá? Nós vamos ver que há uma divergência hoje nas turmas do Supremo, mas a tendência é que ele nem vá na CPI, e se for, ele pode ficar calado, não precisa responder nenhuma pergunta. Nesse caso é interessante, é que o fato determinado, pessoal, limita as CPIs, por quê? Porque quem quis abrir essa CPI hoje foi o pessoal do Bolsonaro. Só que aí o pessoal do Lula ganhou a relatoria da CPI. Eles têm maioria na CPI. Então o que acontece? Eles estão desvirtuando totalmente, na minha opinião, o objeto da CPI. Eles estão fazendo perguntas para algumas pessoas que não têm nada a ver com o objeto da investigação. Veja, se o fato é determinado, a CPI não tem poder para investigar nenhum fato que não seja relacionado com aquilo que foi determinado. O grande problema é que esse fato determinado, ele pode ser aditado, ele pode ser engordado durante o período de investigação. Isso é muito comum, por exemplo, o Mensalão e várias outras CPIs, elas começaram com a situação e o negócio foi criando um monstro, porque você vai descobrindo várias outras irregularidades. Mas o problema aqui é você utilizar a CPI com fins políticos de perseguição dos opositores. Isso é muito comum. Tá? Então, o fato determinado não precisa ser único e ele pode ser aditado também. Todos esses detalhes aqui são um resumão. Tudo isso aqui a gente vai ver no decorrer aqui do estudo. A outra característica da CPI é que ela tem que ter prazo certo. Tá? O prazo certo significa que ela tem um prazo no regimento, mas geralmente os regimentos permitem a prorrogação quase que indefinida. Só que o prazo limite máximo de duração de uma CPI é o fim da legislatura. Uma CPI não pode passar de uma legislatura para outra. Agora, o que pode acontecer é, terminada uma legislatura, na outra legislatura você pode abrir uma outra CPI e usar o que foi já colhido por aquela primeira CPI. Isso é possível. Tá bom? Pessoal, essas são as principais informações que você pode tirar desse artigo 58, parágrafo 3º. Basicão. Esse dispositivo aqui dessa lei, que é importante, inclusive caiu na prova do Senado e pode cair na de vocês também, essa lei aqui que regulamenta alguns assuntos sobre a CPI, reforça essa ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar esse fato determinado. Essa ampla ação é justamente o quê? Os poderes de investigação para ela obter provas, elementos. Então nós veremos que ela poderá fazer diversas ações para justamente trazer elementos de convicção para a sua análise. Tudo bem? Então, conhecer o texto da Constituição é o passo inicial e com ele só você acerta várias questões, mas não é suficiente para você enfrentar uma prova da FGV. Então, vamos ali analisando cada um dos aspectos. Quais são as considerações gerais sobre esse assunto? Primeiro, o parlamento recebeu dos cidadãos não só o poder de representação política e a competência para legislar, mas também o mandato para fiscalizar. Ou seja, aqui o STF está falando sobre os dois poderes típicos do legislativo. O primeiro de legislar e o segundo de fiscalizar. Fiscalizar quem? Os órgãos e agentes do Estado, respeitados nesse processo de fiscalização os limites materiais e as exigências formais estabelecidas pela Constituição. O direito de investigar que a Constituição da República atribuiu ao Congresso e às casas que o compõem, tem no inquérito parlamentar, ou seja, na atuação da CPI, o instrumento mais expressivo de concretização desse relevantíssimo encargo constitucional. Ou seja, essa atividade de investigação, de fiscalização do Congresso no aspecto político-administrativo se vê com mais clareza na atuação da CPI. Mais ainda porque ele é dado pela Constituição esse poder próprio das autoridades judiciais. Essa parte de histórico de CPI quase não cai em prova, eu só vi até hoje uma questão cobrando isso, tá? A primeira CPI, pessoal, foi instituída para investigar fatos de interesse do parlamento e foi lá na Inglaterra, no ano de 1689. No Brasil, a primeira Constituição era omissa e a de 1891 também não previa esse tipo de órgão, tá? Foi somente a de 34, lá na era Vargas, que pela primeira vez previu esse instrumento no ordenamento jurídico brasileiro. Outra importante decisão foi
nessa decisão aqui do ministro Celso de Mello, em que ele vai defender a tese de que a CPI é um instrumento de participação ativa das minorias na fiscalização governamental. Olha só, a norma do 58, parágrafo 3º, que é o que nós acabamos de ver, destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações, o quê? Que compõem a maioria parlamentar. Veja, quando o pessoal do Bolsonaro apresentou o pedido de CPI, o pessoal do Lula fez todo o possível, inclusive com a ajuda do Pacheco, para que essa CPI não fosse instaurada. Mas eles não podiam barrar a instauração da CPI. Fizeram tudo que era possível, mas não puderam. Entendeu por quê? Porque é um direito constitucional. Foi tão ridículo que o Pacheco ficou prorrogando por vários e vários dias a sessão do Congresso, porque, realizada a sessão, ele teria que ler o requerimento para instaurar a CPI. Vocês devem se lembrar disso aí. E aqui, pessoal, não tem nada questão de política, tá? Não me importo com a sua opinião política agora. É só para você entender as artimanhas que esses caras fazem para desrespeitar a Constituição. O direito, então, de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das casas do Congresso. A ofensa ao direito das minorias constitui, em essência, um desrespeito ao direito do próprio povo, que também é representado pelos grupos minoritários que atuam nas casas do Congresso. Olha só, a prerrogativa institucional de investigar deferida ao Parlamento não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso, que não dispõe de qualquer parcela de poder para deslocar para o plenário das casas a decisão final sobre a efetiva criação de uma determinada CPI. Ou seja, a maioria não pode submeter o requerimento de uma CPI à decisão da maioria do Congresso. Porque se fosse assim, essa CPI do dia 8 de janeiro não seria instaurada no Congresso, de jeito nenhum. Porque a maioria não queria que ela fosse instaurada. Porque a maioria está com o governo. Entendeu? E como são os atos do governo que no caso seriam objeto de investigação, eles não queriam que fosse investigado. Muito estranho. Porque se eles disseram que foi atos terroristas, quem mais do que eles teria o interesse de identificar cada uma das pessoas, divulgar todas as imagens para realmente punir os invasores? É muito estranho isso aí, pessoal. Eu não sei o que aconteceu na prática, mas olha só, quem não deve, não teme. Um ditado mais velho que o mundo, certo? Muito bem. Então tá aí. A maioria não pode impedir a abertura na CPI. Cumpridos os requisitos, tem que instaurar necessariamente. Outra informação importante é sobre a possibilidade de você, além de ter as CPIs federais, que já estão previstas na Constituição, você também ter CPIs nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Pessoal, todos os entes federados podem ter CPI para investigar assuntos de sua própria o quê? Responsabilidade. Então, por exemplo, os atentados do dia 8 de janeiro foram investigados pela CPI aqui da Câmara Legislativa do DF, porque aconteceu no DF, então o DF tem competência para investigar isso, e também está sendo investigada pela CPI do Congresso Nacional, porque foram atos, né, atentatórios contra prédios nacionais, contra prédios federais. Agora, veja, uma CPI do Estado de Goiás poderia investigar isso aqui? Não, porque está fora da competência do Estado de Goiás, não aconteceu dentro do seu território. Muito menos qualquer município do Brasil, entendeu? Então, cada CPI só pode investigar atos que sejam sobre a sua competência respectiva. O fato de acontecer um ato em um município não necessariamente atribui a competência ao município para investigar. Tem que analisar se aquele assunto é de competência da União, Estados, DF, municípios. Se o assunto for de competência do Estado, por exemplo, quem pode abrir uma CPI é o Estado. Se for de competência da União, quem pode abrir uma CPI é a União, entendeu? Então, por exemplo, eu expliquei aqui no caso da Câmara Legislativa e a abertura também no Congresso. Agora, uma outra coisa interessante é que as casas legislativas dos entes menores poderão também fixar limites para a criação simultânea
de CPIs. A maioria dos regimentos no Brasil prevê lá um número máximo de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo na casa. Porque senão, pessoal, você para os trabalhos da casa. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, em regra, você pode ter 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo. Tem uma exceção a essa regra, mas depois a gente vê quando a gente estudar, de fato, os dispositivos do regimento sobre as CPIs, tá? Não obstante, as regras para se criar uma CPI nos entes menores devem ser as mesmas exigidas na Constituição Federal para criar uma CPI. Então, se eu quero criar uma CPI, qualquer estado, tem que ser 1/3 dos deputados pedindo, tem que ser investigar um fato determinado e tem que ser por prazo certo. No âmbito federal, nós podemos ainda ter a CPI da Câmara, do Senado ou do Congresso, tá? E além disso, você pode ter mais de uma CPI, em tese, investigando a mesma coisa, tá? Então você pode ter uma CPI de cada casa investigando o mesmo ato. E uma outra coisa que é interessante é que se um determinado fato estiver sendo investigado por autoridades policiais ou judiciais, a CPI também pode investigar isso. Ou seja, no caso da Covid, nós tínhamos vários processos judiciais tramitando no Brasil sobre irregularidades. Isso não retira a possibilidade de o Congresso abrir uma nova frente de investigação. Tá? Até porque, pessoal, em cada investigação você tem uma linha de condução e você pode chegar a conclusões diferentes, a informações diferentes. Tá? Então, CPI pode ter mais de uma CPI tratando sobre o mesmo assunto, não tem problema. Tá? Geralmente isso não vai acontecer na mesma casa, né? Mas você pode ter uma mesmo no Senado e uma na Câmara, por exemplo. E também você pode ter CPI, pessoal, que vai tratar sobre assuntos que já estão sendo investigados pelo judiciário ou pela polícia. Tá bom? Agora, uma coisa interessante. As CPIs nos municípios, pessoal, elas têm na doutrina, eu não conheço nenhuma jurisprudência do Supremo falando sobre isso aqui, mas a doutrina majoritária reconhece que as CPIs municipais não podem ter poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. E o motivo é bem simples, pessoal. Os municípios não têm poder judiciário. Quando você atribui a uma CPI municipal poder de investigação de autoridade judicial, você está dando ao município uma competência que ele não tem. Entendeu? Então não pode. Veja, se uma CPI estadual vai investigar assuntos de competência estadual, ela terá poderes de um juiz estadual. Se uma CPI federal vai investigar assuntos de competência da União, ela terá poder de investigação de um juiz federal, em tese, tá? Agora, CPI municipal não pode ter poder de investigação de autoridades judiciais. Isso de vez em quando cai na prova, tá? Aqui, então, nesse mandato de segurança, ficou muito claro quais são as 3 exigências, tá? Previstas de modo taxativo para que você possa criar uma CPI. O primeiro é o requerimento assinado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa, ou, no caso, se for uma comissão mista, 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado. Você tem que ter a indicação de um fato determinado e, por fim, você tem que ter o prazo certo de duração. Em relação aqui a 1/3, nós já vimos que este detalhe é de reprodução obrigatória nos estados, DF e municípios. Em relação a fato determinado, eu quero trazer aqui, em primeiro lugar, a própria definição que o regimento interno da Câmara faz sobre o que é um fato determinado, tá? Isso aqui pode cair na sua prova. O fato determinado, de acordo com o regimento da Câmara, é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país. Tá? Então, relevante interesse público para a vida pública, tá? E a ordem constitucional, legal e econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Ou seja, quando você apresenta o requerimento, tem que lá estar definido com clareza o que será investigado. Essa é uma situação importante justamente para que a comissão não extrapole, tá, os poderes que lhe estão sendo concedidos, para que ela não comece a utilizar a CPI como uma perseguição política, certo? Convocando desafetos políticos, mandando quebrar sigilo telefone de desafeto político, quebrar sigilo bancário, ou seja, usar a CPI como um instrumento persecutório de inimigos. A determinação do fato é para impedir esse abuso que é tão comum no Congresso Nacional. Veja, como eu disse, o fato não precisa ser único.
mas todos os fatos investigados devem ser determinados. E como decorrência das investigações, o escopo inicial pode ser aumentado, devendo, contudo, ocorrer um aditamento do objeto inicial. Tá? Inclusive, a lei é expressa nesse sentido. Lá, olha só o artigo 5º, parágrafo 1º. Se forem diversos os fatos objetos de inquérito, a comissão dirá em separado sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de fim da investigação dos demais. Ou seja, na CPI da Covid, por exemplo, eles dividiram os resultados da investigação em vários blocos, inclusive cada bloco ficou um consultor responsável por fazer o parecer para a Comissão Parlamentar de Inquérito lá no Senado. E aí, ela poderia dar os resultados por partes. Então, se uma parte já está pronta, ela já pode o quê? Publicar o resultado. Não precisa esperar tudo ficar pronto para sair tudo junto, tá? Então, veja só. Podendo, então, fazê-lo antes mesmo de fim da investigação dos demais. Ou seja, o relatório final deverá abordar todos os assuntos que foram investigados. Além disso, pessoal, como o objeto de uma CPI no início ele é muito determinado, mas depois vai crescendo, você pode investigar outros fatos que se liguem intimamente com o fato principal. Como eu te disse, quando começou lá a Lava Jato, por exemplo, não era CPI, mas a investigação da Lava Jato, eles começaram com a investigação de um crime comum lá, de um problema lá em um Lava Jato, por isso que teve esse nome de Operação Lava Jato. E aí não chegou até a prisão do Lula, por exemplo. Você vê, tanto que o negócio desenrolou, certo? Então, ninguém sabe onde uma investigação chegará. Portanto, a CPI tem essa capacidade de ir aditando o fato determinado que motivou a sua instauração para ir colocando outros fatos que estão intimamente ligados com o fato principal. Uma outra observação é que quando você lê aqui a definição de fato determinado, parece que ele está referindo-se apenas a fatos políticos, públicos, de vida pública, né? E não é verdade. Nesse mandado de segurança aqui, o Supremo disse que atos praticados na esfera privada também podem ser objetos de investigação da CPI, ou seja, não estão imunes à investigação parlamentar, desde que seja evidenciada a presença de interesse público potencial em tal proceder. Sendo assim, mais que sustentáculo da responsabilização civil ou criminal, a apuração empreendida no contexto das CPIs deve guardar relação instrumental com o conjunto das atividades parlamentares, ou seja, o que deve ser perquirido, portanto, é a existência potencial de interesse público no objeto da investigação sob perspectiva das competências no caso concreto do Senado. Agora, aqui, pensa um deputado ou um senador obedecendo essa jurisprudência. Eles não fazem questão de separar vida privada e interesse público. Na CPI lá do 8 de janeiro, várias pessoas estão sendo chamadas e a relatora faz perguntas que não têm nada a ver com o objeto da investigação. Só que ela faz justamente para constranger a pessoa, para trazer assuntos íntimos que não são de interesse público para caluniar a pessoa. Infelizmente, pessoal, isso acontece. Tá? Nós temos ainda a questão da temporalidade. Como nós já sabemos, a CPI tem que ter prazo certo, né? Então, lá nessa lei, diz que a incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito termina com a sessão legislativa em que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara prorrogando-a dentro da legislatura em curso. Ou seja, o ideal, de acordo com essa lei, é que uma CPI começasse e terminasse na mesma sessão legislativa. Mas ela pode ser prorrogada tantas vezes quantas forem necessárias, desde que não passe da legislatura. E é assim que o Supremo interpreta esse dispositivo. Tá? Ele tem entendido que a CPI pode ser prorrogada quantas vezes seja decidida pela Casa, desde que não ultrapasse uma legislatura. Beleza? Olha só o que o regimento da Câmara diz especificamente sobre as CPIs. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar. Então, olha só que interessante. Durante o recesso, as comissões podem continuar funcionando, tá? Terá o prazo de duração de 120 dias, prorrogáveis por até metade. Então, ela pode ter prorrogação de até 60 dias, mediante deliberação do plenário, tá? Para a conclusão de seus trabalhos,
Não há, portanto, pessoal, limite de prorrogações. Então, essa interpretação aqui é que ela pode ser prorrogada quantas vezes forem necessárias, desde que cada prorrogação seja até metade. Beleza? Não há, portanto, limite de prorrogações, mas cada uma pode ser de até 60 dias e não ultrapassar a legislatura. Beleza? É assim que vai funcionar, então, o dispositivo. Tá legal? Continuando, pessoal. Olha o próximo. O fim da legislatura, então, é, de acordo com o Supremo, o prazo intransponível de duração de CPI. Tá? Olha só, pessoal, nós temos aqui nessa decisão do Supremo algo que vai contra o próprio Supremo. Nós sabemos que esses inquéritos aí que o Alexandre de Moraes abriu, que não tem respaldo constitucional algum, tá? Eles já estão perdurando há anos e estão sendo usados por quem tem olhos para ver como instrumento de perseguição dos seus opositores, não é assim? Só que o próprio Supremo diz que a CPI não pode passar de uma legislatura justamente por causa da segurança jurídica. Você já imaginou uma pessoa ficar a vida toda sendo investigada ou sob a possibilidade de ser colocada no inquérito? A angústia que isso traz à pessoa? Foi isso que o Supremo colocou nesse habeas corpus. A duração do inquérito parlamentar com o poder coercitivo sobre particulares inerentes à sua atividade instrutória e à exposição da honra e da imagem das pessoas a desconfianças e conjecturas injuriosas, porque quem está sendo investigado no Brasil já é tratado como criminoso, não é assim? Então o simples fato de uma pessoa estar no inquérito já estraga a sua imagem e a sua honra, sim ou não? Sim. E o próprio Supremo entende isso, que quem está sendo investigado por uma CPI tem a sua honra e a sua imagem sujeitas à desconfiança e a conjecturas injuriosas. Por causa disso, nós temos aqui um ponto de tensão dialética entre CPI e direitos individuais. Porque enquanto a CPI está investigando a pessoa, ela está com a sua honra e sua imagem ali sendo atacada, mesmo se ela não cometeu nada. Depois que você responde a um processo, demora muito tempo para você limpar a sua honra, não demora? Essa é a característica aqui destacada. Então, o que o Supremo faz para resolver esse problema? Ele impôs uma limitação temporal do funcionamento do órgão. Tá? E qual que é o limite máximo de duração da CPI? É a duração da legislatura. Tá ok? Acabou a legislatura, a CPI não pode passar de uma legislatura para outra. Beleza? Pessoal, atendidos aqueles 3 requisitos, requerimento de 1/3, prazo certo e fato determinado, a CPI tem que ser instaurada. Então, preenchidos os requisitos constitucionais, impõe-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. E a instalação de uma CPI também não se submete ao juízo discricionário do presidente. Então, o presidente da casa, ele não pode negar a instauração da CPI. Não pode fazer, não está na autoridade dele fazer isso. Tá bom? Então, a prerrogativa institucional de investigar, deferida ao parlamento, não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso e que, por efeito de sua intencional recusa em indicar membros para determinada CPI, culmine por frustrar e nulificar de modo inaceitável e arbitrário o exercício pelo Poder Legislativo do poder constitucional de fiscalização e de investigação. Isso aconteceu agora aí na CPI do 8 de janeiro. Uma das coisas que os partidos aí, aliados do governo, quiseram fazer para enrolar a instalação é não indicarem os membros do seu partido que comporiam essa CPI. É porque na composição da CPI, você também tem que observar o princípio da proporcionalidade partidária. Então, todos os partidos de situação e de oposição têm que indicar os membros. Só que os partidos do governo, né, que no caso agora é de situação, não quiseram indicar os membros para tentar enrolar ao máximo a formulação da CPI. É outra estratégia repudiada pelo Supremo aqui, tá ok? Então, nenhum tipo de estratégia é possível para impedir a instauração de uma CPI, desde que atendidos os requisitos constitucionais. Pessoal, a autoridade que vai aferir
se os requisitos constitucionais foram cumpridos, é o presidente da respectiva casa. Mas ele só tem o direito de verificar se os requisitos foram cumpridos sem entrar no mérito. Então ele vai verificar se foi assinado por um terço, se tem prazo certo e fato determinado. Só isso. Cumpridos os requisitos, ele é obrigado. E se porventura ele não fizer, cabe, de acordo aí com o Supremo, um recurso, tá, contra essa omissão do presidente. Então é atribuição do presidente da respectiva casa aferir o preenchimento dos requisitos atinentes à instauração de comissão parlamentar de inquérito. Atendido aí os requisitos, o presidente é obrigado a instalar a CPI, podendo sua omissão ser atacado com mandado de segurança, já que tal direito é líquido e certo da minoria, não sendo amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. Quando o pessoal, no ano passado, quis abrir a CPI da Covid, o Pacheco também não queria abrir a CPI, porque ele sabia que ia ser um showzinho, né? Beleza? E os parlamentares, no caso os senadores, que queriam abrir a CPI, entraram com mandado de segurança. E quem analisou foi o Barroso, e o Barroso mandou abrir a CPI, porque é um direito constitucional da minoria, tá? Nós temos ainda aquilo que eu já falei, né, que a CPI pode ser instaurada mesmo em torno dos mesmos fatos já sob investigação de inquéritos policiais ou processos judiciais ou ainda de outras CPIs, tá bom? Sem nenhum problema. Pessoal, como é que é feito agora o controle judicial dos atos da CPI? As CPIs federais, elas têm os seus atos controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Geralmente os instrumentos são mandado de segurança ou habeas corpus. No âmbito federal, quem vai controlar é, em regra, o Tribunal de Justiça, e no âmbito municipal, geralmente é o juiz de primeira instância, tá? Mas geralmente cai na prova só mais realmente a competência de controle judicial federal. Agora sim, quais são os poderes que uma CPI terá no tocante a realizar a investigação? Então, em resumo, nós podemos dizer que o seguinte: quando a Constituição falou que elas teriam poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, nós podemos dizer que, em linhas gerais, as CPIs podem determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar de órgãos ou entidades da administração informações e documentos, requerer audiência de deputados e ministros de Estado, deputados, senadores e ministros, né? Tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. Em resumo, é isso, porque é isso que um juiz pode fazer na condução de uma instrução processual. Só que você não pode confundir os poderes de investigação judicial com os poderes de cautela de que dispõem os magistrados, tá? Poder cautelar é o poder de impor medidas cautelares contra investigados. Prisão preventiva, tornozeleira eletrônica, ficar em determinado lugar. Todas aquelas medidas cautelares do Código de Processo Penal, nenhuma delas pode ser imposta pela CPI. Se a CPI quer alguma daquelas medidas cautelares, ela tem que pedir isso ao judiciário e o judiciário impor essa medida cautelar. Tá ok? Além disso, a CPI ela faz uma investigação política e não uma investigação criminal. Por isso que esse poder de cautela não lhe é assegurado. Vamos ver então agora para os detalhes mais importantes que você tem que saber na prova em relação à jurisprudência do Supremo, com um destaque importantíssimo. Preste atenção nisso aqui. A regra geral é essa aqui, ó. A CPI não acusa, não processa, não julga, não condena e nem impõe pena. O que ela faz é apenas investigar, tá? Ela apenas investiga. Se ela encontrar elementos que justifiquem um processo, aí ela vai encaminhar isso para o Ministério Público para que ele então tome as providências de sua alçada. Vamos ver então como é que vai funcionar esse poder de investigação da CPI. Então, olha só, nós estamos aqui no item K, vamos agora abrir vários subitens aqui para entendermos como é que vai funcionar esse poder da CPI. A primeira coisa que tem que saber é a cláusula de reserva de jurisdição. Isso aqui é importantíssimo. Quando a Constituição diz que as CPIs terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais,
dá a entender, se você só ler esse dispositivo, que parece que ela teria todos os poderes que um juiz tem para investigar. E não é verdade. Por quê? Porque você tem que fazer uma interpretação sistemática da Constituição. Existem alguns dispositivos que reservam alguns atos exclusivamente para a autoridade judicial, como, por exemplo, a interceptação telefônica e a busca e apreensão domiciliar. Esses assuntos são exclusivos de competência de magistrados. Tem outros também, mas esses dois assim, são os mais cobrados em prova. Então, a interceptação telefônica, que é o grampo, né? É você ouvir a conversa. Ou a busca e apreensão domiciliar são competências exclusivas de magistrados. E que, portanto, a Constituição reservou isso aos órgãos jurisdicionais. Por isso a gente chama isso de cláusula de reserva de jurisdição. Só juiz mesmo é que pode fazer essas coisas. Então, veja que no Supremo é consolidada a jurisprudência que as CPIs não podem praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional de reserva de jurisdição, tá? Outra observação importante é que como é que a CPI vai exercer essa competência investigatória? As CPIs, de acordo com o STF nesse lado de segurança, podem exercer as atribuições investigatórias que lhes são inerentes desde que o façam nos mesmos termos e segundo as mesmas exigências que a Constituição e as leis da República impõem ao juiz. Ou seja, as CPIs vão dentro do seu âmbito de competência, lembrando que algumas coisas elas não podem fazer, que são só de juiz mesmo, mas naquelas coisas que elas podem fazer, a investigação deverá ser conduzida assim como um juiz as conduziria, com as mesmas regras constitucionais. Especialmente no que concerne ao necessário respeito às prerrogativas que o ordenamento jurídico positivo do Estado confere aos advogados. Ou seja, os advogados que comparecem, por exemplo, numa CPI, devem ser respeitados e garantidos seus direitos nos termos da Constituição. Além disso, essa lei aqui, ó, lá no seu artigo 6º, vai dizer que o processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve esta lei e no que lhes for aplicável as normas de processo penal. Essa lei aqui quase não fala nada sobre o funcionamento da CPI de importante e que não tenha na jurisprudência. Mas ele fala uma coisa importante. Na CPI se aplicará de forma subsidiária as normas do Código de Processo Penal. Então, as mesmas regras que o juiz observa no processo criminal de investigação, a CPI pode observar de forma subsidiária, tá? Temos também o princípio da colegialidade. Um juiz, quando ele está fazendo investigação, ele determina os atos investigatórios sozinho. Agora, a CPI, como é um órgão colegiado, tem que decidir. Por exemplo, uma coisa importante foi na questão de quem ia depor na CPI do 8 de janeiro. Por exemplo, o pessoal do Bolsonaro queria chamar várias pessoas que eles suspeitavam que tiveram algum tipo de envolvimento. Os generais ali, do GSI, enfim. Só que aí o pessoal do governo não quis aprovar esses requerimentos. E aí, na primeira vez em que isso foi analisado, eles não conseguiram chamar, né, o pessoal do Bolsonaro não conseguiu chamar quem eles queriam ouvir na CPI. Por quê? Porque foi barrado pelo pessoal do Lula. Entendeu? Por quê? Porque os requerimentos têm que ser aprovados pelo colegiado. Então, o princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos como aquelas que importam na revelação, que nós chamamos de disclosure, das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. Beleza? Além disso, pessoal, veja só ainda o próximo. Veja ainda, temos ainda atos fora do escopo investigativo. O que vai acontecer com esses atos fora do escopo investigativo? Veja só. Diz o dispositivo o seguinte: as casas federais não podem, por exemplo, investigar fatos ligados estritamente à competência de outros entes federados. Foi o que eu falei para vocês. As casas federais só poderão investigar o quê? Assuntos federais, pessoal. Então, Câmara e Senado só podem investigar assuntos de competência da União. Assuntos de competência de estados e municípios só poderão ser investigados pelos respectivos estados ou municípios. Beleza?
também não podem investigar os chamados atos de natureza jurisdicional, ou seja, os praticados pelos membros do judiciário no desempenho de sua atividade típica. Segundo o STF, a intimação de magistrado para depor sobre atos jurisdicionais ofenderia a separação dos poderes, tendo em vista a independência do juiz. Por exemplo, teve um tempo aí atrás que o pessoal queria criar uma CPI da toga, né, para investigar possíveis abusos praticados pelos membros do judiciário, do STF especificamente. Eu acho dificílimo uma CPI dessa ser proposta. E mesmo que se conseguisse cumprir os requisitos para sua instalação, e o Senado já quase conseguiu, o Supremo acho que consideraria inconstitucional, porque seriam investigados o quê? Atos jurisdicionais. Tá bom? Quem tem que fazer o controle de atos jurisdicionais é o próprio judiciário no Brasil. Tá? Não existe na Constituição a possibilidade de atos jurisdicionais serem controlados, certo? Em regra, pelos poderes executivo e legislativo. Somente em casos excepcionalíssimos que nem vale a pena falar agora, e nós trataremos sobre isso em controle de constitucionalidade. Tá bom? Agora sim, esse item 5 e o item 6 são os itens que mais são cobrados em prova, tá? Porque de fato eles vão falar sobre o que uma CPI pode fazer e o que uma CPI não pode fazer. A gente vai ler esses dois, terminaremos esse bloco. No próximo a gente volta, termina de estudar a CPI e faz alguns exercícios que caíram aí em concursos anteriores, tá bom? Dessa parte constitucional. Terminamos o bloco seguinte, aí a gente começa de fato a estudar no regimento interno esses assuntos. Pessoal, isso aqui cai demais em prova, tá? Demais. Então, o que a CPI pode fazer? CPI pode quebrar sigilo fiscal, telefônico e bancário. Ela pode fazer isso. Cuidado, eu já vou até mostrar aqui para vocês que CPI não pode realizar interceptação telefônica. Não confunda quebrar sigilo telefônico com interceptação telefônica. Quebrar o sigilo telefônico significa você ter acesso à conta de telefone dessa pessoa, aos registros telefônicos. Ou seja, você vai ver para onde essa pessoa ligou, quando, quanto tempo durou, entendeu? Isso é quebrar o sigilo telefônico. A interceptação telefônica é o grampo, é você ouvir a conversa. Ouvir a conversa é só juiz e mesmo assim somente em investigação criminal ou instrução processual penal. É muito restrito a possibilidade em que isso pode acontecer, certo? Então, CPI não pode realizar interceptação telefônica, mas pode quebrar sigilo fiscal, telefônico e bancário da pessoa. Só que esses atos de quebra de sigilo sempre tem que ser o quê? Fundamentados sob pena de invalidade. O Supremo já declarou, já negou várias e várias quebras de sigilo, porque não foram fundamentadas e geralmente são quebras de sigilo de pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Lembra que eu te falei que as CPIs, infelizmente, são usadas para perseguição política? Então, muitas pessoas que são desafetos dos membros da CPI são perseguidos pela CPI. A CPI manda quebrar um monte de sigilo para ver se descobre alguma coisa da pessoa. E, infelizmente, inclusive na CPI da Covid, documentos sigilosos foram vazados para a mídia, para você queimar realmente a reputação da pessoa. Então, o Supremo já negou diversas e diversas vezes, tá? Essa quebra de sigilo, porque não havia fundamento e não havia pertinência temática, tá bom? Então, veja que a CPI, que dispõe de competência constitucional para ordenar a quebra de bancário, fiscal e telefônico das pessoas sob investigação, somente poderá praticar tal ato que se reveste de gravíssimas consequências se justificar de modo adequado e sempre mediante indicação concreta de fatos específicos a necessidade da adoção dessa medida excepcional. Tá bom? A fundamentação da quebra de sigilo há de ser contemporânea à própria deliberação legislativa que a decreta, ou seja, houve uma decisão do colegiado autorizando a quebra do sigilo e o sigilo vai ser então quebrado imediatamente. A exigência de motivação, que há de ser contemporânea ao ato da CPI que ordena a quebra do sigilo, qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida em momento anterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Tá bom? E essa aqui reforça essa regra de você fundamentar
a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, tá? Então, para ter-se fundamentada a decisão de quebra de sigilo, considera-se o teor do requerimento, bem como o que exposto no momento da submissão a voto aos integrantes da CPI, descabendo exigir que o ato conte com a mesma estrutura com relatório, fundamentação e parte dispositiva de decisão. Ou seja, quando o pedido de quebra de sigilo ele é apresentado na CPI, ele não precisa ser revestido das formalidades que tem um relatório. Um relatório da CPI, pessoal, ele tem 3 partes. Ele tem a parte relacionada de relatório, fundamentação e a parte expositiva. Quando você vai entrar com um pedido para quebra de sigilo, não precisa esse pedido ter essa estrutura. Mas o pedido tem que estar detalhado em um tal nível que se compreenda o que está sendo autorizado com aquela decisão. Pedidos vagos demais dão um poder quase que absoluto às comissões. Além disso, os dados que forem obtidos pela CPI com a quebra de sigilo bancário ou fiscal ou telefônico, não importa, não podem ser, claro, divulgados abertamente em site oficial, mas é óbvio. Mas, apesar de óbvio, isso já aconteceu. Os dados obtidos por meio da quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal devem ser mantidos sob reserva. Assim, a página do Senado não pode divulgar os dados obtidos por meio da quebra de sigilo determinada por comissão parlamentar de inquérito. É brincadeira, né? Você vê o que acontece no Brasil. Então, beleza, pode quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, seguindo essas regras aqui de fundamentação e tudo mais. A outra situação é que as sessões da CPI podem ser transmitidas e gravadas. O Supremo entende que não tem nenhum problema nisso, tá? Não aparentam caracterizar abuso de exposição da imagem pessoal na mídia a transmissão e a gravação de sessão em que se toma depoimento de indiciado em CPI. C. A CPI pode utilizar documentos sigilosos até por empréstimo vindo de outros poderes. Por exemplo, o Alexandre de Moraes compartilhou com a CPI do dia 8 de janeiro, se eu não me engano, vários documentos daquele inquérito lá do fim do mundo dele. Então, a utilização por CPI de documentos oriundos de inquérito sigiloso é possível, devendo, claro, ela somente manter o sigilo. Em relação aos indígenas, as CPIs até podem ouvir indígenas, mas tem que ser na terra deles e acompanhado por servidor da FUNAI, tá? Ou algum, um servidor da FUNAI, alguém que represente a FUNAI e um antropólogo que tenha conhecimento daquela aldeia indígena, tá? Então, indígenas podem ser ouvidos pela CPI, mas a comissão não detém poder para convocá-lo. Ele deverá ser ouvido pela comissão no âmbito de sua área indígena, em dia e hora previamente acordados, com a comunidade, com a presença de um representante da FUNAI e um antropólogo com conhecimento. Se você está acompanhando aquela CPI do MST, vários indígenas foram lá depor na Câmara. Ou seja, é uma faculdade deles. Se eles quiserem ir, eles podem ir. O que não pode é a comissão parlamentar obrigar essa pessoa a vir. Convocar não pode. Tá? Se a CPI quiser muito ouvi-lo e ele não quis vir voluntariamente, a CPI tem que ter, basicamente até a aldeia, ouvir ele lá com acompanhante da FUNAI e um antropólogo. Beleza? Agora, o que não pode ser praticado por uma CPI? Já vimos que não pode o quê? Interceptação telefônica, pessoal. A interceptação telefônica, ela só pode acontecer por ordem judicial, olha só a cláusula de reserva de jurisdição, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, nem é em qualquer processo que um juiz pode determinar a interceptação telefônica, tá? É só quando estiver correndo uma investigação criminal ou uma instrução de um processo penal, tá? CPI também não pode, pessoal, busca e apreensão e decretação de indisponibilidade de bens, tá? Então, a CPI é incompetente para expedir decreto de indisponibilidade de bens de particulares, que não é medida de instrução. Esse decreto de indisponibilidade, pessoal, é uma medida cautelar e nós já vimos que só pode ser proposta por quem? Pelo Poder Judiciário. Tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem uma jurisprudência, pessoal, que eu não sei se eu coloquei aqui agora, eu estou com dúvida.
Eu não lembro se eu coloquei, mas eu sei que tem uma questão sobre isso. Então eu vou colocar aqui. Essa parte de busca e apreensão, também em regra, pessoal, ela é própria do judiciário. Lembra que a casa é um asilo inviolável e, em regra, durante o dia, só pode entrar lá, além daquelas outras hipóteses que agora não nos interessam, com decisão judicial. CPI, portanto, não pode fazer busca e apreensão nesses lugares que são asilo inviolável. Só que o Supremo já reconheceu que naqueles locais em que não há essa proteção constitucional de asilo inviolável, é possível essa busca e apreensão da CPI, tá? Então vou colocar aqui, ó. Quando não houver asilo inviolável, é possível. Exemplo: CPI pode fazer busca e apreensão em um órgão público. Pegar documentos ali, por exemplo, que indiquem talvez algum tipo de irregularidade. Tá legal? Nós vamos ter questão sobre isso. Determinar prisão, exceto em flagrante. Pessoal, lembra que na CPI da Covid, o Omar Aziz, que era o presidente, mandou prender um cara lá, os consultores ficaram loucos da cabeça, né? E até o Senado, os advogados do Senado ficaram doidos também, porque foi uma prisão completamente esdrúxula e ilegal, né? Mas enfim, é possível prisão em flagrante, tá? A única prisão, nenhuma outra é possível. Temos também a proibição de determinar medidas cautelares de ordem penal civil. Eu já tinha dito para vocês, né? Medidas cautelares é uma competência exclusiva do juiz, né? Então, medidas cautelares tais como prisões preventivas e temporárias, indisponibilidade de bens, arresto, sequestro, hipoteca judiciária, proibição de se ausentar do país ou da comarca, etc. Nenhuma dessas podem ser determinadas pela CPI. O judiciário é que tem competência para fazê-lo. E esse dispositivo aqui, ó, que caiu na prova do Senado, vai dizer que cabe ao presidente da CPI, por deliberação dessa, ou seja, a CPI decidiu e o presidente da CPI vai fazer essa comunicação ao juiz competente para aplicar a medida cautelar necessária quando se verificar a existência de indícios veementes da proveniência ilícita de bens. Aqui, especificamente, provavelmente aqui a medida cautelar vai ser a indisponibilidade de bens. Ou seja, quando, durante a investigação da CPI, detecta-se que há uma grande probabilidade de que esses bens são de origem ilícita, a CPI pode chegar à decisão de que ela vai pedir uma medida cautelar para o juiz de indisponibilidade. E quem vai fazer essa comunicação ao juiz é o presidente da CPI. Beleza? Essa decisão, essa jurisprudência que eu mencionei aqui para vocês, gente, essa aqui, ó, tá aqui, ó. Eu sabia que eu tinha colocado, eu não estava lembrando onde. Tá aqui, ó. A impossibilidade jurídica de CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional da reserva de jurisdição se aplica também, via de regra, à busca e apreensão. Mas o Supremo entende que há a possibilidade de CPI ordenar busca e apreensão de bens, objetos e computadores, desde que essa diligência não se efetive em local inviolável, como os espaços domiciliares. Então, porque os espaços domiciliares são invioláveis, né? Ou seja, nesses espaços domiciliares ou equiparados a domiciliares, a busca e apreensão só com mandado judicial. Sob pena de tal hipótese, ou seja, se a CPI desrespeitar essa inviolabilidade, essa busca e apreensão será inválida e todas as provas daí obtidas serão inúteis na investigação da CPI. A CPI também não pode determinar quebra de sigilo judicial. Então, se um processo tramita em segredo de justiça, por exemplo, a CPI não pode quebrar esse processo, esse segredo, tá? Também não pode determinar a anulação de atos do executivo. Lembra que ela só investiga, né? Então, a CPI não pode sancionar ou revogar ou ainda anular qualquer ato, tá, do executivo. E também as CPIs não podem convocar determinadas autoridades. Tá? Em âmbito federal, as CPIs só podem convocar aquelas autoridades do artigo 50, que são o quê?
ministros e outras autoridades vinculadas diretamente ao executivo. Veja só, ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Então, o Supremo se vale desse dispositivo, inclusive, para fazer uma análise nos estados e municípios para verificar quem que essas comissões estaduais e municipais podem convocar. Ou seja, no âmbito federal, por exemplo, não é possível você convocar para depor em CPI presidente da República, vice-presidente da República e ministro do STF, procurador-geral da República, defensor público-geral, presidente do Tribunal de Contas da União e outras autoridades não diretamente subordinadas ao presidente da República. Isso porque são agentes políticos máximos dos respectivos poderes, de modo que a sua convocação é uma afronta à separação dos poderes. E os estados têm que seguir essa mesma regra por analogia. Então, nessa ação aqui direta de inconstitucionalidade, o Supremo declarou inconstitucional norma de Constituição Estadual que previa a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar presidente do Tribunal de Justiça ou chefe do Ministério Público Estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça, para prestar informações na casa, afirmando que a sua ausência configura crime de responsabilidade. Então, esse dispositivo é inconstitucional na Constituição do Estado. Tá? O artigo 50 da Constituição, o Supremo diz que é uma norma de reprodução obrigatória e somente autoriza que o Legislativo convoque autoridades do Executivo e não do Judiciário ou do Ministério Público. Não podem, então, os Estados-membros ampliar o rol de autoridades sujeitas à convocação do Legislativo e a sanção por crime de responsabilidade por violação a qual princípio? Aquele princípio tão importante que é o princípio da simetria e a violação de competência privativa da União para legislar sobre crime de responsabilidade. Além disso, presidente de autarquias também não podem ser convocados porque eles não estão diretamente subordinados ao governador. Quem está diretamente subordinado ao governador são os secretários, no caso estadual, né? Além disso, conselheiro de TCE também não pode, né? Pelas mesmas razões. E o governador também não pode ser convocado por CPI estadual. Beleza? Muito bem. Próximo bloco a gente volta para finalizar essa parte de CPI e fazer algumas questões. Até mais. Tchau.